E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes com mais uma aula de biologia. Hoje vamos dar continuidade ao reino fungi. Na aula passada, na parte 1 do reino fungi, nós estudamos as características gerais do reino fungi e a sua reprodução, né, de forma bem simples, tá, gente? Sendo aqui extremamente prático para as questões. Não precisamos estar aprofundando em assuntos que não serão cobrados no Enem, tá ok? Vamos seguir então aqui, ó, agora falando da importância dos fungos. Fungos servem para quê? Né, gente? Isso é muito importante, esses assuntos. Lembre, sempre em todos os reinos que vocês estudarem, foquem nas características para saber que aqueles indivíduos pertencem ao reino X, Y, Z, né? E a importância, para que serve aqueles indivíduos que você está estudando, né? Qual a sua importância na natureza, na economia, na saúde, tá ok? E aqui a primeira importância, que inclusive é uma importância que as bactérias também possuem, né, gente? Que é a ação decompositora. Ou seja, os fungos são responsáveis para a transformar, para reciclar o que? Matéria orgânica morta. Imagine aí um indivíduo, né, morto, uma fruta, seja lá qualquer coisa, uma folha, né, um tronco de árvore, está lá a matéria orgânica morta e aquela matéria orgânica vai ser reciclada, ou seja, através da decomposição, os fungos vão transformar essa matéria orgânica morta em matéria inorgânica simples, ou seja, em sais minerais que serão absorvidos pelas plantas. Então vão transformar aí algo inútil, imagine aí uma fruta no chão, né, gente, sem utilidade nenhuma, ali já apodrecendo, e eles vão transformando aquela fruta, aquela matéria orgânica morta, em matéria inorgânica para ser reutilizado aí agora pelas plantas. É uma reciclagem extremamente importante para deixar o solo fértil, tá, gente? Por isso que os fungos são aí parceiros importantíssimos na agricultura. São muito importantes aí para a adubação do solo, ok? Ação fermentativa, né, gente? Aqui é os fungos, aqui a imagem daquelas leveduras que eu falei na aula passada, né? Fungos microscópicos, eles são usados, né, na fabricação aqui, ó, do famoso fermento biológico, né, gente? Aquele fermento que uma vez realizada a fermentação aqui da massa do pão, por exemplo, ela vai o quê? Vai crescer, né? Vai inchar, porque lembre na fermentação aqui das leveduras, né, a fermentação alcoólica, né, onde irá produzir gás carbônico, né, CO2. E o gás carbônico, ele é o responsável pelo crescimento da massa do pão. Então, os fungos aí, né, isso vem lá do Egito Antigo, tá, gente? Vem lá atrás mesmo, fabricação do pão. E ela é importantíssima aqui, né, com a participação dos fungos chamados leveduras, né? Fazem aí a famosa fermentação alcoólica, né? Que também, claro, vai servir para produzir o álcool, né? O álcool etílico lá, fabricação de bebidas, né? Os fungos também vão participar, já que eles têm essa ação fermentativa, ok? Outra importância, né, gente, é a fabricação aqui da penicilina, tá, gente? Temos aí um fungo do gênero Penicillium, né? Um fungo importantíssimo na fabricação do famoso antibiótico, ou seja, para matar bactérias, né? Que é a penicilina, né? Um dos primeiros antibióticos, né, da história da medicina. Essa penicilina ela é nova, né, gente? Ela ainda é aqui do século XX. A penicilina, né, vejam vocês, se ela tivesse sido descoberta lá atrás, por exemplo, na época da peste negra, né, que é uma doença causada por bactéria, veja que a história seria outra. A quantidade de mortos não seria como foi. E a penicilina ela revolucionou a medicina, tá ok? Hoje ela não tem tanto poder de ação por conta da
seleção natural, né, gente? As bactérias vão ao longo do tempo sendo selecionadas e hoje as bactérias, a grande maioria, elas resistem facilmente à penicilina, tá? Principalmente se a pessoa, né, vem usando aí antibióticos, né, desde cedo. Isso vai criando nela mesma uma seleção de bactérias resistentes. Então temos que ter cuidado com o uso de antibióticos sem, né, a receita, sem aí uma orientação médica, tá ok, gente? Não é o cara que atende lá na farmácia que pode estar passando antibiótico, só com receita médica. É tanto que só compra com receita médica. Claro, estou falando aqui em uma farmácia séria que segue a lei, ok? Então, fabricação de medicamentos, penicilina é um exemplo, já que há fungos que produzem a penicilina, um antibiótico mesmo que mata bactérias. Isso foi descoberto acidentalmente em laboratório. Falaremos disso também em ecologia, quando a gente estudar uma relação ecológica chamada antibiose ou amensalismo, onde uma espécie prejudica o crescimento da outra espécie, no caso o fungo prejudicando o crescimento das bactérias. Isso ocorreu de forma acidental, a descoberta, e claro, depois foi usado propositalmente, obviamente, para matar bactérias, doenças bacterianas, o uso da penicilina, que hoje é substituída por outros antibióticos mais eficazes. Tá ok? Então aí a importância aí dos fungos na medicina, tá ok, gente? Servindo de alimento, fungos comestíveis temos também, né, gente? O famoso champignon e os queijos aqui, Roquefort, Gorgonzola. E aqui vocês podem ver na imagem aqui um champignonzinho, é um cogumelo comestível, cortado aqui, devidamente já, né, temperado aqui, acho que um oréganozinho aqui, não sei se é um creme, né, um creme branco aqui, não entendo muito de culinária, mas, né, esse está aqui devidamente pronto para ser devorado. Né? Um alimento muito apreciado e ao mesmo tempo também muito, né, não aceito por muita gente que costuma ter até uma, digamos assim, uma diarreazinha suave, né, quando come esses cogumelos, porque são alimentos que muitos organismos não aceitam, né? Geralmente pobre, né, quando se inventa de comer comida de rico, costuma dar nisso aí. Tá, gente? Então, brincadeiras à parte, cada organismo aí pode aceitar ou não esse alimento, né, que é um pouco estranho a alguns organismos. Afinal de contas, é um fungo, né? Algumas pessoas podem ter aí reações de vômito, diarreia, dor de cabeça e etc. Tá? Mas é um alimento extremamente consumido. A demanda aumentou bastante, porque o preço também diminuiu, né? Não é mais um alimento só de rico, né, gente? É facilmente encontrado nos supermercados, em conserva, né? O champignon. Aqui o queijo, né, gente? Um gorgonzola, um roquefort, é um queijo, aquele aparenta já estar podre, né? Você encontra isso no supermercado, de repente já quer chamar o rapaz lá, ô, tira isso aqui que tá podre, né? Não passem essa vergonha, tá, gente? É um queijo, ele é desse jeito, né? O queijo gorgonzola tem esse aspecto aqui, onde vocês podem ver os fungos mesmo fazendo parte aqui do queijo. Né? Também um alimento caro, né? Que muitos organismos, né? Muitos corpos aí não vão aceitar se ingerir. Mas quem quiser aí testar, fica à vontade, ok, gente? O preço é um pouquinho complicado, mas dá para comprar um pedacinho só para você dizer assim, experimentei. E vocês vão decidir se vão comer novamente ou não. Vamos seguir? Gente, aqui uma atenção, né? Só um lembrete, uma atenção, uma observação aqui para vocês, que é uma espécie de fungo, eu trago até o nome científico dele aqui, né? Aspergillus flavus. Veja o nome científico em latim, como vocês já estudaram, né? O primeiro nome aqui, ó, com letra inicial maiúscula, que é o gênero que ele pertence. Esse fungo é do gênero Aspergillus e flavus. Os dois nomes juntos é a espécie. Só o primeiro nome, o gênero desse indivíduo. E esse fungo, olha, gente,
ele é tóxico, ele libera uma toxina chamada aflatoxina, que pode aí causar câncer do fígado. E vejam vocês que eu posso encontrar esse fungo na casca, normalmente ali por cima do amendoim, né? Aquele amendoim mal estocado, fica lá em sacas, né? Em depósitos, esperando para ser exportado, né? Guardado lá. Isso é muito perigoso, tá, gente? Então, quando vocês forem ingerir aí um amendoim, a importância de estar lavando, né? A gente é que vai lá, compra, bota na boca com casca e tudo, né? E vai que vai. Mas fiquem espertos, ok? Vamos seguir? Aqui duas notas importantes, gente, sobre os fungos, que são algumas associações, ou seja, alguns encontros de fungos com outros seres vivos, associações boas, tá? Então aqui é um exemplo, fungos que se associam, ou seja, se juntam com algumas algas unicelulares, né, que é lá do reino protista, que vocês já estudaram, ou alguns fungos que se associam com cianobactérias, né, que são seres lá do reino Monera. Esse encontro aí, gente, fungos que se juntam com algas unicelulares, ou fungos que se juntam com cianobactérias, dessa fusão aí, desse mutualismo, né, dessa simbiose aí, nós vamos ter o que a gente chama de líquens. Líquens. Quando você falar em líquens, lembre, é a associação, a união de fungos com algas unicelulares ou fungos com cianobactérias. Formar aí os líquens. Os líquens, já já eu mostro a imagem para vocês, né? Eles são muito importantes porque eles são bioindicadores de poluição, gente. Os líquens geralmente ficam por cima das árvores, certo, gente? De rochas, vocês podem encontrar os líquens. Eles ajudam na indicação de se o ambiente está poluído ou não. Porque como eles são muito sensíveis à poluição, os líquens podem ser usados por pesquisadores, né, por biólogos, especialistas aí nessa área, e eles podem ser usados, os líquens, para serem levados a laboratório, por exemplo, e ali detectar a presença ou não de poluentes. Isso é importante porque já seria um primeiro alerta de que o ambiente está ficando poluído. E aí as providências serem tomadas antes de que a poluição se alastre, tá ok? Aqui, gente, uma imagem bem aproximada. Isso aqui que vocês estão vendo uma cor meio alaranjada, meio esverdeada, meio amarelada, né? Isso aqui, ó, são líquens. Aqui nós temos fungos e algas, ou fungos e cianobactérias vivendo em harmonia, ok? Aqui é um branco, outro aqui mais laranja. Tem de várias cores, tá, gente? Vários formatos. E eles vão aqui, né, ficando geralmente nos troncos das árvores. Não fazem mal algum para as árvores, tá, gente? Inclusive alguns animais, né, acabam, né, que comendo eles aí como se fosse uma espécie de fonte extra, né, um suplemento alimentar, ok? E a outra fusão que eu chamo a atenção de vocês é agora os fungos não se associando com as algas ou com as cianobactérias, que aí a gente chama de líquens, não é isso? Aqui agora fungos que se associam com raízes de algumas plantas. E esse encontro desses fungos com essas raízes dessas plantas, a gente vai chamar de micorrizas, tá? Mico vem de fungo, risas vem de raízes. Então, esse encontro aí de fungos com raízes aqui, como vocês podem ver na imagem, ó, as hifas desse fungo aqui, desse cogumelo, estão aqui, ó, se interagindo com as raízes dessa planta, né? Que no caso aqui é um pinheiro, uma árvore, não um pinheiro. E aí desse encontro de hifas, né? Ou seja, de fungos do cogumelo aí com as raízes da planta, nós vamos ter aí chamada micorriza, que é uma associação muito importante, um ajuda o outro. Aqui, por exemplo, ó, a planta libera açúcar para os fungos, já que ela faz fotossíntese, ela produz seu próprio alimento. E os fungos, em contrapartida, ó, como eles fazem decomposição, liberarão água para a planta, sais minerais e ainda proteção, né, gente? Já que eles têm
compostos antibióticos, protegendo a planta, inclusive, né, de ataques bactérias. Ok? Então, aí uma reunião, aí, um encontro, uma associação, onde ambos saem ganhando. Tá? Uma relação ecológica que a gente chama de mutualismo. Alguns fungos a gente atuam como veneno, então alguns fungos são venenosos, né? Geralmente aqueles cogumelos bem coloridos, ai gente, a vermelho muito forte, azulados, certo? Eles são bem tóxicos. E alguns são alucinógenos, né? Um exemplo aqui, a droga, né, sintética chamada de LSD, né? O pessoal chama aí de doce, bala, ácido, né? Uma droga muito usada aí nas baladas, né? Nos grandes centros urbanos normalmente. É uma droga geralmente aqui para classe média alta, né? Classe alta. É uma droga que causa o quê? Alucinações, ou seja, o indivíduo ele vai alterar a realidade dos fatos. Ele pode ver coisas que não existem, né, e etc. São aí os indivíduos alucinados, né, pela droga. Claro que tem pessoas alucinadas, né, por doenças mentais, como por exemplo esquizofrenia, ou até pessoas muito ciumentas, né? Pessoas muito ciumentas podem também aí ter alucinações, né? Ver coisas que não existem, histórias criadas na própria cabeça. E aí é o ramo da psicologia que vai resolver isso, né, gente? E aqui, alucinógenos, é um problema sério aqui de ordem pública, né, relacionado a drogas. Isso aí está relacionado ao direito penal, segurança pública, etc. Ok? Aqui algumas imagens para vocês e alguns comprimidinhos, né, de LSD. Tem formatos mais quadradinhos, né, meio finos, como se fossem papeizinhos adesivos, parecendo alguns como selo de carta, miudinhos, pequenininhos. Né? Mas essas desgraças aí, gente, causam, né, grandes danos no sistema nervoso central aí dos usuários. E a base é aí fungo alucinógeno, ok? E por último, né, gente, vale aqui destacar os fungos causadores aqui de doenças, né, os parasitas, que eles podem causar micoses, né, geralmente quando é em animais, e ferrugens, normalmente aí quando ataca plantas. Como aqui vocês podem ver uma folha, né, atacada aqui, essa ferrugem aqui, ó. Isso aqui são fungos que vão aí destruir a planta, causando aí grandes prejuízos, né? Como normalmente acontece a implantação de laranja, de café. Aí, gente, é um caso sério. No cacau, essa região aqui, gente, aí, escura em cima do cacau, isso aqui, ó, são fungos parasitas. É popularmente chamado essa ferrugem aqui nesse cacau, né, de vassoura de bruxa. Né? Ataca aqui os cacaus e causa bastante prejuízo também para os proprietários. Olha, gente, vocês podem ver aqui, ó, nesse tronco de árvore, essa região esbranquiçada, ó, é os famosos líquens que a gente falou anteriormente. Né? Aqui nós temos fungos associados a algas ou associados a cianobactérias. Tá? E aqui fungos associados ao cacau mesmo, só que aqui prejudicando o cacau, parasita. Aqui, gente, ó, nos pés, né, entre os dedos, podem causar aqui ferimentos, coceira, né, as famosas frieiras, né, pé de atleta também chamado, né, isso aqui são doenças causadas por fungos, tá? Aqui vocês podem ver aqui no lábio, né, os famosos, né, sapinho, o pessoal chama, né, gente, a afta, né, a afta causada por fungo, normalmente, tá, gente? Pode ter também causas gastrointestinais, tá? Causas nervosas, inclusive, mas fungos tem muita relação aqui com a afta, ok? E as pessoas mandam colocar sal, né, gente? Passa-me um favor, né? Colocar sal num ferimento é de uma imbecilidade assim, sem tamanho. Então vamos acordar aí para a vida, né, e aprender o certo, tá? E não o que é passado de geração para geração de forma errada. As coisas boas que vêm lá dos nossos avós, nossos pais, a gente continua, mas o que eles aprenderam errado, o que estão passando errado, por favor, né? Vamos parar por aqui, porque a nossa próxima geração, ou seja, os filhos de vocês,
não vão estar com essas ideias ultrapassadas, né, gente? Bom, gente, aqui vocês podem ver o que? Um indivíduo, né? Uma criança com candidíase, tá, gente? Aqui é a candidíase, nesse caso aqui na boca, né, oral, e temos também a candidíase vaginal, né, que atinge a região do sistema genital feminino, né, causando aí mau cheiro, né, coceira, incomoda bastante aí o mau cheiro, né? A candidíase ela pode ser agravada durante o ato sexual, ou seja, durante o ato sexual, né, o mau cheiro pode se proliferar ainda mais. Então, tem que procurar aí um ginecologista, né, a mulher, para estar usando aí os devidos cremes vaginais, né, ou comprimidos aí, depende do caso, e o médico é quem sabe, para estar receitando aí. Nesse caso aqui, a gente na boca, acredito que um próprio clínico geral, né, um otorrinolaringologista, acredito que até um gastroenterologista pode estar vendo aqui, né, o que está ocorrendo, né, a causa e está usando aí, receitando as medicações devidas, tá ok, gente? É a candidíase também aí causada por fungos. Aqui algumas micoses, né, gente, na cabeça aqui dessa criança, tá? Então aquilo que eu falei na aula anterior lá, né, do boné, tem que ter cuidado, né, gente? Esses bonés aí usando boné sem a devida, né, lavagem direito aí do cabelo, do próprio boné, pode estar causando aí fungos, tá? Lembrando que muitas das vezes isso aqui, né, tem pessoas que têm perda de regiões aqui da cabeça, na barba, né? Pode ser outras questões, tá, gente? Genéticas, questões até psicológicas, a questão de ansiedade, sistema imunológico baixo, tá? Ou pode ser aí realmente fungos, tá? Aí normalmente o dermatologista é quem é o responsável por essa análise aí, não é isso? E aqui, né, gente, para terminar a aula de hoje, né, uma unha aqui, unhas bem danificadas por fungos. Posso que vocês já tenham visto isso aqui, né? Talvez nem tão grave assim, mas já querendo dar esses inícios, normalmente em idosos, né, gente? Onde os fungos se aproveitam do sistema imunológico baixo dos idosos e ataca, né, com violência, causando esses danos, né, que cabe aí à família, né, a quem está junto com esse idoso aí, dar todo um suporte para não chegar a esse ponto, tá, gente? Muitas das vezes a gente esquece de olhar para o próximo, né? E às vezes o próximo está muito próximo da gente, tão próximo e a gente não enxerga, né? Porque a gente só vê o que a gente quer ver, né, gente? Então, muitas das vezes, hoje, principalmente os tempos de hoje, as pessoas estão com olhares mais em coisas inúteis, coisas, né, que não têm aí importância alguma e esquecem do que realmente vale a pena. Mas isso é outra análise que não cabe estar abordando aqui. Tá ok, gente? Então, o reino fungi finaliza aqui. Tudo tranquilo. Façam as questões referentes ao reino fungi. Mantenham o foco nos estudos, porque com pandemia ou sem pandemia, o seu futuro depende de você, certo? Enquanto você para ver besterol, tem gente estudando. Lá na frente, apenas não reclame da sua posição social. Ok? Vou nessa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.